Posso continuar, pessoal? Pode. Posso? Tranquilo, vamos lá. Estão faltando alguns alunos aí, mas o pessoal está chegando. Enquanto isso, eu vou fazendo. Bom, então, pessoal, estava falando a respeito do último grupo agora. Eu só vou compartilhar a tela aqui do relatório aqui do último grupo. Esse é o GNSS? Não. Pessoal aí da empresa Blay CK. Estamos aqui. Quem que é o Léo? Léo, a Thalita, a Gislaine, a Vânia e a Kaliane. Meninos, vocês poderiam me falar o porquê desse nome? Por que é o tamanho da empresa ser média? Essa quantidade de insumos aí, né? Que variou com relação aos outros grupos, né? E a quantidade de funcionários de linha também. Referente ao nome, foi a Kaliane que escolheu, que segundo ela tem um significado de claríssimo, brilhante, né? Que é um nome marcante, pequeno e objetivo. Agora, referente à compra de insumos, né, de 4.500, é porque, como se diz, as informações não eram claras, que era estimado 5.000, não necessariamente vendeu os 5.000, né? Sim. Então, a gente partiu desse presumindo, né, que poderia chegar a 5.000, mas não necessariamente no 5. Então, a gente comprou 4.500 e os funcionários foram 5 justamente por causa disso, porque se fosse apenas 4, não ia produzir os 4.500, mas os 5 iria produzir e ainda teria tipo uma folga, né? Não seria um trabalho muito corrido. Certo. No sentido de vocês pensarem também até gerar um pouco de estoque também. Na verdade, o estoque seria só se no caso, se o estimado não chegasse nos 4.500, né? Porque era só estimado, né? A gente não tinha o valor, não, vai vender os 5.000, tem que produzir os 5.000. Então, a gente trabalhou nesse pensamento. Entendi. É interessante, pessoal, se vocês começarem a perceber estratégias diferentes de cada grupo, né? Alguns grupos trabalhando de forma mais enxuta, como esse aqui do Léo, né? Pensando que a demanda pode ser menor, né? Outros trabalhando com certo estoque, né? Igual o grupo do Rony lá, que se não me engano foi 6.000 unidades, né? Vocês já começam a perceber aí, pessoal, já estratégias diferentes de cada grupo, né? E isso é importante, isso é interessante, tá? Eu nesse momento, pessoal, eu não tenho essa função, tá certo? Nesse momento agora, de dizer qual estratégia que tá a melhor, a mais adequada, até porque existe um cálculo matemático para isso que o próprio programa vai fazer, tá? Mas são estratégias diferentes, até porque ainda não tem um ranking também dizendo que cada um está melhor que o outro, não, tá? Na hora que começarem os rankings, aí sim que a gente vai ver quem está melhor colocado em função daqueles aspectos do próprio sistema que vai dizer, tá? Mas são estratégias interessantes. Daniel, a gente até pensou nisso também, até a questão de custo também, porque a gente não sabia se necessariamente ia ter toda essa venda, né? Então, é mais barato contratar um funcionário do que demitir um depois, futuramente. Sim. Então, a gente já começou a pensar nesse... Não se sabe o que vai acontecer, então a gente já começou a pensar nesse sentido. Porque se a produção aumentar, é mais fácil contratar do que ter funcionário sobrando, né? E demitir ele. A mesma coisa também dá para se treinar os funcionários e eles produzir mais. Sim, sim. Bom, olha só,
eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre algumas coisas relativas a essa rodada, pessoal, mas é de uma maneira geral, tá? Eu vou entrar aqui nos slides de uma aula minha, até inclusive foi uma aula da FANS, mas já tem algum tempo já que eu ministrei essa aula, tá certo? Mas é que trata de alguns aspectos que são interessantes da gente tratar. Não precisa preocupar, pessoal, em ter esse material que eu vou passar aqui agora, porque ele efetivamente não vai cair na prova, tá certo? É mais para conhecimento de vocês, tá certo? Mas caso vocês queiram, eu tenho o maior prazer de enviar para vocês esses slides, já tem algum tempo que eu fiz, mas é para tratar de alguns assuntos, como aquilo que eu falei para vocês do filme que eu falei para vocês, né? Do quanto é tudo muito pensado, tá certo? Quando a gente fala do marketing e do planejamento dentro de uma empresa, né? Tudo é muito estratégico, tudo é muito pensado, tudo é calculado no sentido de minimizar, tá certo? O insucesso, minimizar o erro, minimizar aquilo que pode acontecer, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Vocês conversaram muito, eu acredito que vocês devem ter conversado bastante com o Carlos a respeito disso, e comigo também, naquela disciplina de empreendedorismo, tá certo? Inclusive, aquela disciplina de empreendedorismo, ela saiu da grade do curso de administração, ela não faz mais parte. Ela foi desmembrada agora em outras disciplinas, tá? Quando a gente tem que tomar decisões dentro de uma empresa e precisa fazer um plano de marketing dentro de uma empresa e precisa entender aquilo que a gente vai fazer para o nosso negócio, né? Lembram-se dos 5 P's que eu trabalho, tá certo? Né? Produto, praça, promoção, preço e pessoas. São estratégias, pessoal, que a gente, em cada uma delas, a gente tem que pensar uma quantidade muito grande de variáveis, tá certo? Vou mostrar para vocês algumas delas aqui, só um minutinho. Então, estão conseguindo ver uma tela aí de macromarketing, né? Sim. Então, gente, aqui, tá certo? São questões que a gente tem que pensar quando a gente vai abrir no nosso negócio, tá certo? Quanto que a gente vai desenvolver certos aspectos para que a gente não incorra em erros, tá certo? E aqui estão os principais deles que eu posso falar, né? Eu começo, por exemplo, eu não vou começar com a política, eu vou deixar a política por último, porque ela é fundamental, mas eu vou falar de alguns aspectos como, por exemplo, a sazonalidade, tá certo? Vocês já estão cansados de ver isso aí, né? O quanto a sazonalidade ela é importante dentro de um negócio, a gente tem que ficar atentos nisso aí, né? Produtos de inverno, produtos de verão, produtos de Natal, produtos de Ano Novo, produtos de Páscoa, tá certo? Mês das noivas, mês dos namorados, né? Dia dos namorados, enfim. Tudo isso são elementos, né, que definem, tá certo? A demanda do produto que vocês vão produzir, tá certo? E da empresa que vocês vão abrir também, né? O outro ponto que a gente pode tratar também, e é muito importante, né? Eu acho ele um dos pontos fundamentais com relação às decisões dentro de uma empresa, são as inovações tecnológicas que estão acompanhando, né? A gente não pode pensar em abrir empresa que o produto pode ser que esteja entrando em obsolescência. E eu vou ser muito sincero com vocês. Se vocês pararem para pensar, o produto pendrive é um produto que está entrando em obsolescência. Hoje a gente tem outras saídas, bem práticas, que substituem o pendrive. Vocês não concordam comigo? Hoje, a gente, por exemplo, né? Bem acho, concordo. Sim, sim. Se a gente tem, por exemplo, um documento que a gente necessite imprimir ou que a gente necessite levar para alguma reunião, existem tantas possibilidades fora o pendrive, tá certo? Eu vou citar 2 delas aqui, né? Com o meu e-mail, que é mais clássico, né? Você manda para o seu e-mail, tá certo? Esse documento estará lá no seu e-mail, né? Você pode armazenar na nuvem, né? E tem uma que eu tenho utilizado bastante, que é os grupos do WhatsApp, o próprio WhatsApp, né? Você precisa imprimir um documento, por exemplo, né?
você envia um documento para a empresa que você precisa imprimir, tá certo? Ou para a pessoa assina de forma digital e devolve para vocês. Então, isso é para vocês perceberem o quanto nós precisamos ficar atentos a essa questão da tecnologia, porque ela passa por cima das nossas cabeças. Tá? A gente acha que um produto ou um serviço pode estar com demanda e por essas questões, por uma série de questões, pode se tornar obsoleto. Né? O próprio celular tem plataforma que faz o trabalho de scanner, né? Você já viu isso? Sim, né? sim. E a imagem fica perfeita, o documento fica muitas vezes melhor do que a câmera do próprio celular. Sim. Né? E o que eu tenho percebido, o Moacir para você e outros alunos aí, é que a velocidade disto tem acontecido cada vez maior. Né? O que eu tenho percebido, né, nesses anos que eu tenho trabalhado com marketing e com empresas, né, com administração, é que eu percebo que os produtos estão entrando em desuso, ou entrando em obsolescência, né, de uma forma cada vez mais rápida, tá certo? Esses dias eu estava ministrando uma aula de segurança do trabalho e eu peguei uma aula minha que eu tinha ministrado há algum tempo no Senac e adaptando essa aula, e aí eu descobri que, gente, já tem desde 2015, tá certo? Que não há necessidade de extintor dentro dos veículos mais. Né? Isso era uma informação que eu confesso a vocês, que pelo fato de eu não estar trabalhando com isso mais, era uma informação que eu não tinha. Tá certo? Então, as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, tá certo? Em todos os aspectos, né? Estou falando do setor automotivo, mas entra em todos os setores aí, que a gente precisa acompanhar isto do ponto de vista de ficar atento, né? Para que a gente abra as empresas e ofereça produtos e serviços que sejam adequados àquela demanda. Tá certo? Isso é importante. Né? Isso aí, do extintor aí, é um problema que nós enfrentamos ele, um problema político, né? Porque foi exigido o uso e depois foi retirado. Mas exigido por quê? Porque alguém estava ganhando alguma coisa. Né? Infelizmente, a política, nesse ciclo aí, ó, ela só traz coisas negativas. Ela não tem nada de positivo. E isso, olha que eu tenho mais idade que vocês, viu? Fica parecendo que é um jogo de interesses, né? Mas é uma oportunidade que nós temos agora de colocar na política, iniciar pessoas novas, mais inteligentes, pessoas que se prepararam para poder representar a gente, porque do jeito que está lá, se você falar a palavra obsolescência para um deputado estadual, federal, sei lá, os caras vão achar que você está xingando ele ou elogiando. Com certeza. Tá certo, Juninho, concordo. Tá difícil, não tá? Tá complicado. Só tem uma solução, tira o salário deles, resolve rapidinho. Eu vou para o voluntário. Aí será realmente a verdadeira política. Porque a pessoa vai fazer porque gosta, né? E não porque pensa no interesse. Ou por doação, né, Daniel? Ou por doação, né? Contribuição, cara. Eu acho que o político tem que pensar assim, eu tenho que ir lá dar minha contribuição e cascar fora. Deixa eu entrar na política, aí a gente termina essa fala nossa aí, tá? Bom, pessoal, aqui está como demografia, mas a gente pode olhar uma série de questões relacionadas a isso aí, tá? Expectativa de vida. Gente, expectativa de vida do brasileiro nos últimos 20 anos, ela aumentou significativamente, né? Nós vivemos mais hoje, né? Nós temos mais condições, tá certo? Acesso a uma melhor alimentação, a melhores condições. Então, principalmente saneamento básico, né? Muitas regiões, é claro que a gente sabe que muita região ainda é muito precária no país, mas de uma maneira geral a gente vive melhor hoje, né? Do que há 30, 40 anos, então a gente tem que pensar. Então, por que isso muda? Porque se você tem uma população que vive mais,
você tem que pensar em mais coisas para essa população, tá certo? Se você tem, por exemplo, uma família que tem um número cada vez menor de crianças, tá certo? Você tem que pensar nisso também, ou seja, eu tenho que pensar nas empresas e produtos para um número menor de crianças, tá certo? E por aí vai, casamentos, né? Nós estamos falando também não somente de uniões heteroafetivas, mas homoafetivas, que isso também faz parte hoje em dia. Então, existe todo... Então, ou seja, pessoal, isso são componentes que a gente tem que pensar e se antecipar, tá certo? Para atender essas demandas a respeito disso, tá? Outra questão, pessoal, é com relação à concorrência, tá? A concorrência, hoje em dia, tá certo? Ela tem um papel, e ela não que no passado não fosse, né? Mas hoje ela tem um papel fundamental, tá certo? Dentro de uma escolha de uma empresa, tá certo? Né? Eu achei interessante vocês pensarem no porte da empresa que vocês fizeram, e a grande maioria colocou de porte médio, né? Para quê? A gente tem que começar a pensar em empresas mais estruturadas. Não que uma empresa não possa nascer pequena e crescer e por aí vai, tá certo? Mas hoje em dia, a gente tem que pensar o seguinte, tá certo? Se eu não oferecer um produto de uma forma melhor para o meu cliente, de uma forma com maior qualidade, com maior rapidez, tá certo? Pensando na questão dos custos e outras coisas mais, o meu concorrente vai fazer isso. Isso é claro. Né? Isso é claro que acontece. Então, a concorrência, ela tem sim, tá certo? E, é claro, né, você tem que pensar em oportunidades, principalmente de nichos de mercado, que outros lugares e outras empresas que vocês estão concorrendo com elas não atingiram. Isso faz parte. Tá? Economia. A economia, gente, tá certo? Ela é fundamental para o nosso negócio. Na segunda rodada agora, gente, na terceira parte da nossa aula de hoje, vocês verão, tá certo? O quanto é importante, tá certo? Dados econômicos para o nosso negócio, né? Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui clássicos, tá? Mas eu posso falar para vocês aqui 3 grandes exemplos, né? A taxa de juros, tá certo? Do nosso mercado. Nós estamos trabalhando hoje com a taxa de juros, tá certo? Bem baixa, graças a Deus. Tá certo? Depois de muitos anos nós conseguimos trabalhar com taxa de juros mais baixa. O que isso significa? Significa que na tomada de negócios das empresas, né? Vocês vão conseguir, por exemplo, financiamento, empréstimo, entre outras coisas mais, a taxa de juros mais atraentes. Né? E aí eu falo de taxa de juros, eu falo aí de taxa de desconto de duplicata, de taxa de desconto de cheque, e por aí vai, né? Uma série de questões. Bom, esse é um outro ponto, tá certo? Outra questão, tá certo? É você pensar como que vai a nossa economia hoje, tá certo? Como que vão outros dados, como por exemplo a questão do acesso das pessoas ao crédito. Beleza, as pessoas estão tendo mais acesso ao crédito, ou estão tendo menos acesso ao crédito. Isso é importante para que vocês pensem também se vocês vão disponibilizar créditos para os clientes de vocês. Tá certo? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. A economia, bem como a política, que eu vou deixar para falar por último, né? São itens também muito, muito importantes que fazem parte. Tá? Legislação, né? As normas, as portarias a respeito disso, né? O que é permitido, o que não é permitido você fazer dentro da empresa, tá certo? Isso é importante. E aproveitar, pessoal, as brechas e as vantagens que a gente tem, né? Um exemplo clássico disso, tá certo? É claro que tem a outra parte também, né? Nós estamos vivendo num momento agora de exceção, né, gente? Nós estamos vivendo num momento bem diferente. E vocês sabem disso, existe uma medida provisória 936, que fala a respeito de você trabalhar com a empresa poder reduzir a jornada de trabalho ou suspender o contrato de trabalho dos funcionários, né? E o governo federal arca com a parte desse salário. Você fala assim, não,
Tem uma contrapartida? Tem. A empresa não pode mandar um funcionário embora pelo mesmo período. Mas se vocês pararem para pensar nessas partes aí, e aí tem que ser uma análise administrativa a respeito disso, será que vale a pena mesmo? Peraí, deixa eu colocar na ponta do lápis aqui, não, eu vou ter uma economia de tanto que talvez seja interessante para mim. Está vendo o quanto a gente precisa conhecer a legislação, precisa conhecer as leis, tá certo? Para aproveitar e ter noções a respeito disso, é fundamental, tá? Outra questão, pessoal, cultura, né? A cultura das pessoas, né? As tradições, os hábitos, tá certo? Tudo aquilo que faz parte da minha empresa, tá certo? É muito importante, tá certo? Saber que nós aqui temos uma forma cultural, tá certo? Muito própria do brasileiro, né? De consumo de produtos, de consumo de serviços, de situações que são diferentes a respeito disso, né? É interessante que eu tava vendo aqui uma coisa antes de começar minha aula aqui, e eu estava vendo uma questão da fraude bancária, né? Que nos Estados Unidos, a fraude bancária nos Estados Unidos é você, por exemplo, emitir um cheque sem fundo. Você pode ser processado, você pode ter uma série de implicações muito sérias a respeito disso, né? No Brasil, tá certo? Infelizmente, né, nós já cansamos de ver isso acontecer com várias pessoas, né? E infelizmente isso se tornou cultural, tá certo? E durante um tempo, né, tá melhorando, né? Mas são questões próprias a respeito disso, tá certo? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, pessoal, é o próprio consumo de produtos, né? Tem certas regiões do nosso país que consomem certos produtos e serviços, né? E outros não, né? E é interessante a respeito disso, tá certo? Aí entra a questão dos hábitos, dos costumes, das tradições, do nível de escolaridade das pessoas, porque o nível de escolaridade tem muito a ver com aquele produto que a pessoa consome, tá certo? Tem isso também, existe essa associação, tá certo? E por aí vai. E aí eu fecho, meninos, essa parte minha a respeito disso, falando sobre a política, tá? Bom, o que eu posso dizer a respeito da política, tá, gente? A gente está vivendo um momento onde as empresas estão passando por um período muito difícil, até inclusive, né, e era mais do que esperado, né, nós entramos tecnicamente numa recessão. Nós estamos numa recessão, tá certo? Do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista da economia, tá? Mas essa recessão se deve a quê? É uma questão, né, extra, né, que ninguém esperava que fosse acontecer, tá certo? Onde paralisou boa parte da nossa vida comercial, industrial, de serviços e tal. Agora está voltando, né? Até inclusive aqui em São Gonçalo do Pará, até então as empresas começavam a funcionar ao meio-dia e parava às 5 da tarde, né? E a partir de hoje começou às 9 da manhã e vai até às 18 horas, tá certo? Então praticamente está no horário que era antes, tá certo? Né? Com algumas observações. Bom, então o que eu quero dizer com relação a isso aí, gente? A gente tem que pensar que as ações dos governos, tá certo? Elas são fundamentais para ou aquecer ou desaquecer a economia de acordo com os interesses dos próprios políticos, do governo, tá? Porque, na verdade, uma ação que o governo toma, por exemplo, igual o Moacir falou, a questão dos extintores, né, de permitir ou de não permitir a utilização dos extintores dentro dos veículos, ou para mim tinha que ter, porque se pegar fogo, né, a gente não sabe o que pode acontecer, tá certo? Mas isto são decisões políticas que interferem, por exemplo, toda uma cadeia de empresas, e uma cadeia de lojas, uma cadeia de serviços e por aí vai. Eu estou falando só essa questão, mas é um jogo de xadrez, tá, pessoal? É um jogo de xadrez, que eu falo isso porque é uma estratégia, né? E essas ações, tá certo? Que toma a política, né? Os políticos,
falam a respeito disso, tá? Ô, Rony, pode falar, cara. Uma coisa importante que está para acontecer também, acho que já votaram e caiu, mas seria importantíssimo, que é a questão do político entrando na vida das empresas, seria a desoneração da folha de pagamento para alguns setores. Isso já existe, essa desoneração. Então, se voltasse essa oneração, isso ia quebrar um monte de empresa e ia gerar um monte de desemprego, sabe? Sim. Porque imagina um empresário ter que pagar hoje 27% a mais da folha de pagamento, de uma hora para outra. Uma ação política que atrapalha todo um planejamento empresarial. Por isso que o Brasil tem essa dificuldade de trazer recursos de fora. Nós não temos uma estabilidade, uma segurança jurídica, porque toda hora um político vai lá e muda a regra do jogo, entendeu? É complicado esse negócio. Uma vez eu escutei uma palavra, Rony, que eu acho interessante falar para vocês, talvez seja importante. É o seguinte, né? No Brasil existe muita política de governo, né? Do governo Bolsonaro, do governo do FHC, do governo Lula, ou seja, são políticas do governo, né? Não são políticas de Estado, né? Ou seja, que não são políticas que são que vão permanecer durante um tempo, né? Então, isso acontece muito de uma decisão de um governo, tá certo? Vem de um outro grupo político, vem outro grupo político, vai lá e tira aquilo que foi falado, porque aquele anterior era de determinada veia política e por aí vai, né? A gente sabe que isso acontece, né? Então, essas ações são difíceis, né? Foi por isso que eu comentei antes sobre a questão da gente aproveitar a oportunidade e começar a fazer uma renovação, sabe? Você acha que com uma dificuldade que nós temos aqui, uma pessoa que às vezes não concluiu o ensino médio, tudo bem, eu sei que pessoas de muita boa vontade vão dar conta de fazer isso, muito bem. Mas você pega a galera mais nova aí hoje, o cara não conclui o ensino médio, vai lá, se candidata a vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar prefeito e sugerir leis e votar projetos dos outros. Eu tenho o poder de falar sim ou não. E está lá representando a gente, porque nós escolhemos mal, entendeu? Então, nós temos que começar. Não adianta falar, o fulano é ruim, o grupo ciclano é ruim. Não, nós escolhemos errado a vida inteira. Nossos pais escolheram errado, nossos avós escolheram errados, aceitou fazer parte de curral político, entendeu? Então, por isso que nós estamos vivendo essa situação que nós temos hoje. Rony, uma coisa que você é de uma geração próxima à minha, cara, talvez você sabe uma coisa que eu percebo e eu fico feliz, cara, isso tudo que está acontecendo, de coisas ruins, né, de polarização política e tal, a gente tem falado mais de política do que há alguns anos, cara. Eu com a idade, por exemplo, não é verdade? Você não concorda comigo? Eu com a idade, por exemplo, de 20 e poucos anos, quando eu estava na faculdade e tal, não existia essa palavra, não existia essa conversa de política. A gente não estava nem aí. Citava o Sarney no governo, citava o Tamar Franco, né, no governo, na época, né? Citava o FHC, que foi uma época, ou os mandatos. A gente não falava muito de política, né? A não ser, por exemplo, nas universidades federais, onde sempre teve um papo mais, né? Mas, de uma maneira geral, a sociedade não falava de política. Hoje, não. Hoje a gente fala mais de política, a gente entende mais de política, a gente sabe, tá certo? Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. Muito. Daniel, mas é interessante. Pode concluir aí. Não. É só para fechar com relação ao Chile, né, cara? Tem uma colega de trabalho que foi para o Chile e ela fala muito isso, que nas praças do Chile você vê as pessoas conversando sobre política, discutindo sobre política. E isso era uma coisa que não se pensava antigamente no Brasil, né? Hoje em dia você pode pensar nisso acontecer. Eles viveram, o Chile viveu o que nós estamos vivendo agora, entendeu? Foi uma espécie de despertar político. Independente de lado político, é uma espécie de despertar. Antigamente, para nós, eu não sei na sua época de criança aí, esquerda era o cara que perdia a eleição. A gente nem tinha noção do que era isso, né? Hoje em dia, a minha menina de 14 anos sabe o que é esquerda e direita,
sabe quem... A minha menina de 14 anos discute política comigo. Discute esse negócio de Black Lives Matter, acho que é um negócio assim. Vidas negras importam. Eu chamei ela para uma conversa e pedi para ela escrever em português como é que funciona. Traduzir isso para mim num quadro que nós temos aqui em casa. Ela foi lá e escreveu: Vidas negras importam. Uhum. Aí eu fui lá, apaguei o negras no meio e falei para ela: qualquer coisa que você colocar aqui no meio, você está sendo preconceituosa. Se você falar que só toda vida importa, não é só a negra que importa, é negra, branca, japonesa, é toda que importa. Sim. Cria uma confusão aqui em casa que você nem imagina. Mas eu achei bacana que ela entendeu, interpretou o negócio. De 14 anos já está discutindo isso. E a maioria de nós, né, pessoal da nossa época, nós fomos treinados para não discutir isso, né? Nós fomos encurralados, encaminhados para um lado que não permitia esse tipo de conversa. Não. Só os mais velhos, só os caciques conversavam isso, né? Isso era um papo dos nossos pais e não nossos, né, Juan? Justamente. E nem eles sabiam o que era esquerda e direita. Nem eles sabiam. Eles apoiavam o fulano, o curral, né? O dono do curral. É isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Tempos, né? Tomara, né, que mude. Bom, pessoal, falta 5 minutos, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu só vou mostrar para vocês aqui o que vai ser a atividade hoje, para a gente poder fechar a nossa aula, tá? E a gente partir para a segunda rodada, tá? Eu vou tirar essa tela aqui. Se vocês quiserem essa aula minha, vocês podem me pedir, eu mando para vocês. Também, como falei para vocês, eu não vou cobrar de vocês essa matéria que está aqui nesses slides, podem ficar tranquilos, tá? Só um minutinho fechando aqui. Empresários Lab. Estão conseguindo ver, gente, a tela do Empresários Lab? Sim. Certo? É rapidinho, tá, gente? Ó, bom, na verdade, essa aqui é a nossa segunda rodada, tá? Aqui agora a gente tem alguns componentes diferentes, tá? Aqui agora a gente vai começar a pensar em decisões dentro da linha de produção, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês quiserem fazer compra de insumos, tá certo? E ordem de produção de quanto que vai produzir, tá aqui em unidades, tá? Se vocês quiserem gastar algum valor com manutenção da fábrica, tá aqui, tá? Se vocês quiserem ampliar a fábrica também, tá certo? Tá aqui também. E se quiserem gastar algum dinheiro com automação, ou seja, colocar equipamentos mais modernos dentro da fábrica, né? Pode, tá? Se vocês precisarem de hora extra, tem aqui a marcação, tá certo? O padrão de acabamento do seu produto, se ele vai ser melhor ou vai ser o básico, né? Vai ser melhor. E também, aqui agora, pessoal, tem algumas outras decisões que são importantes. Primeiro, é o banco. Eu vou entrar aqui, ó. Vocês podem contratar, tá certo? Empréstimo, caso vocês queiram fazer um empréstimo, tá? E caso vocês queiram fazer algum investimento também, de algum dinheiro, tá? Tem até a rentabilidade ao trimestre aqui, 2%. Lembrando, gente, que todas as ações que vocês fazem têm impacto financeiro nelas. Então, uma aplicação financeira vai ter um impacto financeiro, uma contratação, por exemplo, de manutenção da fábrica tem um impacto financeiro. Então, tudo tem um impacto financeiro, tá? E outra questão também aqui é o Instituto de Pesquisa e Estatística, tá? O que vocês podem pedir? Vocês podem pedir pesquisa para saber como é que anda o mercado, tá? Pesquisa de preço, pesquisa de design, pesquisa de marketing, pesquisa de manutenção, enfim, uma série de questões a respeito disso, tá? E aqui eu tenho as outras questões. Bom, eu tenho aqui, pessoal, na gestão de pessoas, caso vocês queiram fazer uma contratação, tá certo? Uma demissão, caso vocês queiram aumentar o salário de alguém, caso vocês queiram que os funcionários tenham treinamento, tá? Lembrando que isso tudo também gera despesa, tá certo? Dentro do orçamento, tá certo? No financeiro, pessoal, vocês vão começar a ter relatórios,
tá? De fluxo de caixa, de balanço patrimonial e de DRE, né? Ou seja, se está apresentando lucro ou prejuízo na empresa de vocês, né? Como é que está a situação do patrimônio da empresa naquele momento, né? E o DRE está apresentando dentro disso aí, né? A lucratividade, ou seja, é um DRE mesmo, tá? Eu sei que vocês já estão familiarizados com esses três coisas, então não preciso, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me consultar, mas eu acho que vocês já estão bem inteirados nisso aí, tá certo? A respeito disso, tá? Dentro do marketing, pessoal, se vocês quiserem ter algum gasto com algum promocional, tá? TV, rádio, alguma coisa nesse sentido, mudar o preço do produto de vocês, incluir o preço do produto de vocês, tá certo? Isso aí é uma coisa que a gente pode pensar a respeito disso, tá? Dentro da diretoria, tá certo? Se vocês vão fazer alguma pesquisa, tá certo? De algum produto, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Se vocês vão distribuir lucros. E aqui, pessoal, tem um planejamento, tá? Onde aqui tem toda uma parte que vocês já podem começar a olhar a respeito disso, tá? De dados da empresa, de pesquisas, de consultoria, de uma maneira geral. Então, aqui você já tem acesso a isso aí. Só essas pesquisas aqui que não foram compradas, que vocês não compraram nenhuma. Caso vocês comprem, vai aparecer para vocês. Mas os dados da empresa, os dados econômicos estão aqui, tá? Eu vou fechar essa aula aqui, pessoal, que falta menos de um minuto. Eu queria pedir para vocês uns 5 minutinhos, só para tomar uma água no banheiro aqui, e aí eu abro a última parte da nossa aula para a gente poder fechá-la. Pode ser?